Ô glória! Shalom, igreja do arrebatamento, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Tainã. Hoje é 21 de setembro de 2021. Amém? E venho aqui no canal para compartilhar com os irmãos os sonhos que o Senhor tem me dado acerca da sua vinda. Amém? Primeiramente, eu gostaria de louvar o Senhor pela sua grandeza, pela sua fidelidade, porque dia após dia, irmãos, nós podemos contemplar a fidelidade do nosso Deus para conosco. O Pai ele tem enviado mensagens, tem nos dado visões, tem usado seus profetas, tem nos dado sonhos em abundância para falar acerca da sua vinda iminente. Amém? Que nós viemos tomar posse, nós viemos nos despertar e dar lugar ao Espírito Santo de Deus, né? Como está escrito na palavra do Senhor. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Então, meus irmãos, o sonho começou porque desde o dia 18 até o dia de hoje, o Senhor tem me dado sonhos sequenciais acerca da sua vinda. Amém? Eu vou procurar ser o mais didática possível naquilo que o Senhor ele me mostrou nos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu sonhei que eu já me via em uma cena como se eu estivesse entrando em uma casa. E nessa casa eu já estava de faxina, não entrando literalmente, mas era como se eu estivesse entrando nessa cena de estar limpando, fazendo essa faxina na casa. Era uma casa branca com prateleiras de vidros enormes. E não tinha apenas eu nessa casa, e tinha outras pessoas também, outros irmãos de outras denominações. E nós estávamos fazendo uma faxina na cozinha. Tinha outros irmãos também que estavam... Era como se fosse um culto, ao mesmo tempo um culto com reunião. Tinha pessoas se aconselhando, buscando a sua melhora em determinadas áreas da sua vida. Tinha pessoas que estavam ali apenas observando, tinha pessoas que estavam realmente envolvidas na limpeza da casa. E essa casa se situava em uma cidade aqui de Salvador, chamada Cidade Nova. Louvado seja o nome do Senhor. Depois eu comecei a sonhar que eu estava na casa da minha avó e a minha família preparava um banquete para mim, de despedida. Um banquete de despedida de solteiro, mais ou menos, porque logo depois eu iria me casar. Amém? E quando eu acordei, isso foi no dia 18 para 19. O Senhor, ele ministrou no meu coração que o primeiro sonho estava representando a preparação da igreja para a mudança de casa, porque nós sabemos que nós vamos morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Está escrito em João 14, o Senhor ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai, né, e vou vos preparar lugar. E o Senhor ele ainda acrescenta e fala, né, que ele iria preparar lugar para nós, para onde quer que ele estivesse, a gente estivesse com ele também. Então isso aqui é apenas um ensaio, é apenas uma passagem. E o Senhor ministrava no meu coração que essa limpeza estava representando a igreja se preparando para a mudança de casa, a mudança para a Nova Jerusalém, amém? Depois o sonho mudou, igreja, para esse contexto de banquete. E quando eu acordei ainda com gostinho da comida na boca. E o Senhor, ele falava que, ministrava no meu coração que aquele banquete estava representando o que estava preparado para mim no céu, o banquete das bodas do Cordeiro. O nosso Deus, ele é mistério, irmãos. Ele fala conosco da forma com que ele quer. E o sonho foi muito claro, porém, eu estava com o meu pensamento acerca da minha realidade. Por quê? Porque eu realmente estou me preparando para casar e para me mudar também. Então eu questionei ao Senhor se isso não seria algo produzido pela minha própria carne. Então, passou o dia, fiquei em paz com o Senhor, vivi meu dia como de costume, e quando chegou a noite, eu orei ao Senhor, não pedi confirmação do sonho, mas orei ao Senhor como de costume e fui dormir. E aí eu comecei a sonhar, irmãos, já no dia 19 para 20, comecei a sonhar. Primeiramente, foram várias cenas nesse sonho que traz apenas um contexto.
Primeiro eu comecei a sonhar que eu já estava em um lugar com uma mulher grávida. A mulher estava com uma barrigona enorme, como se a criança tivesse já para nascer, e ela estava com a sua mãe, essa mulher. E ela começava a conversar comigo, eu via coisas de neném, de menino. Ela falava comigo: minha irmã, eu queria comprar algo do meu gosto, porém o que eu queria comprar está muito caro. Então eu comprei esse tecido aqui mesmo. E eu ficava olhando, observando, e tinha outras grávidas também falando acerca de parto, de nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o sonho mudou, igreja. Eu já me via, meu espírito sobrevoava uma entrada de um casamento. A fila não era muito grande, porque a minha visão estava limitada até um determinado ponto. Então era como se eu estivesse sobrevoando aquela entrada e vendo as pessoas enfileiradas para entrar no casamento. E eu ficava observando, porque tinha algumas pessoas que não conseguiam entrar porque estava sem pulseira. Aí eu pensava assim: nossa, Jesus, tem que ter pulseira para entrar aqui. E eu tô sem pulseira também, e agora? Ao mesmo tempo que eu estava sobrevoando, eu já estava atrás desse irmão em Cristo que eu conheço. Ele passava e eu conseguia passar também. E dava Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, entrava. Quando eu entrava nesse casamento, eu já tinha um discernimento dentro do sonho que aquele casamento era meu. E detalhe, eu via vários irmãos, eu via a irmã Rosa Nascimento também, mas ela estava bem jovem, muito diferente, muito jovem. Via outros irmãos louvando e eu observava aquela cena. Depois eu me via, eu tinha uma visão de mim subindo uma escadaria, e quando eu saía dessa escadaria, eu já me encontrava em um navio. Dentro desse navio eu encontrava várias pessoas também conhecidas, e ao mesmo tempo que eu estava vivendo, eu estava tendo uma visão de mim. Eu estava muito diferente, mais jovem também, e eu estava procurando uma pessoa em especial nesse navio. Quando eu cheguei no bico do navio, eu via essa pessoa e era como se eu estivesse flutuando em uma plataforma, não vou saber explicar aos irmãos, e visualizando aquela cena. E eu falava: fulana, saia daí, venha para dentro do barco, porque essa pessoa estava no cais, vivendo um relacionamento, estava se divertindo, dando risadas, né, alegre, mas eu sabia que era uma alegria momentânea, porque ela não estava dentro do barco. E eu falava: saia daí, venha para o barco, porque o barco já vai sair. O barco, ela na verdade, essa pessoa ficava pulando para dentro do barco, para fora, para dentro e para fora. E embaixo tinha uma imensidão de águas, que eu tinha o discernimento que se ela caísse ali, ela iria morrer. E então, quando eu acordei, o Senhor, ele me deu o discernimento do sonho, que está falando acerca de nascimento, né? O primeiro sonho da mulher grávida. Ela já estava já de 9 meses, irmão, com certeza. Aquela barriga enorme, chega, dava pra ver aquela listrinha preta. O neném já pronta, ela já pronta, já tinha comprado o enxoval para o bebê, porque ele já iria nascer. E lá em Apocalipse fala que o bebê, né, o varão, o menino iria nascer e iria governar toda a terra, na verdade, com uma vara de ferro. E esse bebê está representando o nosso Senhor Jesus. O nascimento está representando a vinda dele. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Depois, o casamento não precisa de discernimento, que está representando mesmo o casamento da noiva com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos todos jovens, né, nesse casamento. E o barco estava representando, era como se tivesse, né, acontecido ali, como se, eu não vou saber explicar para os irmãos, mas como se já tivesse acontecido, né? Depois o sonho mudava para a realidade da gente, que é o navio, o arrebatamento que está para acontecer, amém? E eu queria saber se essa pessoa estava dentro do barco, estava segura, mas essa pessoa estava fora. Ao mesmo tempo que estava dentro do barco, ela estava fora do barco. E detalhe, esse barco estava preso a uma estrutura metálica. Essa estrutura metálica, eu tinha a certeza de que esse barco só estava preso ali esperando essa pessoa entrar. Amém? Então eu vejo o Senhor, ele alargando o tempo, para dar tempo para aquelas pessoas que ainda estão dispersas
se despertarem. Essas pessoas que estão dormindo no sono da indolência venham acordar e se despertar e cuidar das suas vestes espirituais, cuidar do seu coração, do seu altar. Procura ver aonde está precisando de reparos para que naquele grande dia se ache de pé diante do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso Deus, igreja, Ele tem dado oportunidade. Cada dia que o Senhor Ele nos permite viver é uma oportunidade. Mas eu vejo assim, sabe, que o Senhor ainda não voltou por causa da misericórdia. Por causa da misericórdia do nosso Deus. Porque o Senhor não quer que os seus se percam, mas infelizmente o ser humano não tem dado ouvidos para o nosso Senhor. E eu pedi uma palavra ao Senhor de confirmação, uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu Isaías 40, amém? Foi desde o primeiro até o 9, o 9 e o 10, mas eu vou ler somente o 9 e o 10, se a igreja quiser pode estar meditando em casa, amém? E diz assim a palavra do Senhor: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com essa palavra, o Senhor Ele ministrou no meu coração, meus irmãos, que é necessário eu e você a gente não se preocupar com o que as pessoas acham de nós. Porque tem momentos, meus irmãos, se a gente não vigiar, a gente se permite esmorecer a nossa essência em Deus, abortar aquilo que nós geramos do Senhor e mudar para tentar se encaixar dentro de um contexto que nós não fazemos mais parte. E o Senhor, Ele fala que nós precisamos erguer a nossa voz, não temer, não se envergonhar dEle, mas pregar a palavra do Senhor. Se você tem um projeto no seu coração que vai engrandecer o nome do Senhor, que vai torná-lo o nome dEle grande, conhecido, vai alcançar almas, faça. Independente do que a sua família pensa, independente do que a sua família física, terrena e espiritual, independente do que a sociedade olhe para você e pense, te chame de louco, de lunático, de fanático, não importa, o importante é você e eu agradar o coração do nosso Deus, amém?